Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Este é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situado na Rua Princesa Isabel, número 52. Estamos começando com o estudo da nossa lição e vamos falar hoje sobre o exílio de Davi. Você é o nosso convidado. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Olá, irmãos, estamos de volta. Vamos falar hoje da lição de número 8, o exílio de Davi. A lição tem como texto áureo em 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2, e está escrito assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Verdade prática: dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter, segundo o modelo de Cristo. A nossa leitura bíblica está no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículos de 1 a 5. Hoje nós vamos estudar essa lição importantíssima e vamos já na nossa introdução. Queremos agradecer a participação do professor Joás mais uma vez. É sempre um prazer tê-lo conosco, professor. Amém. Introdução. Nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Por vezes, elas servem para tirar as cascas da aparência, a infantilidade, o esquecimento de nós mesmos, a fim de levar-nos à essência real da vida. O exílio fala da expatriação forçada ou livre, isolamento social ou solidão. Professor, nem sempre as vivências, né, traumáticas nós podemos assim ficar lamentando. Tem o lado bom disso também, né? É sempre bom lembrar um texto que cabe muito aqui, né? Que todas as coisas contribuem juntamente, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, né? Parece que era o caso de Davi, né? Para ser chamado homem segundo o coração de Deus, né? Com certeza tinha um amor pelo Eterno, né? Que garantiu ele sucesso mesmo no meio de situações adversas, né? Sim. E interessante, se a gente analisar o ponto central dessa lição, que estamos estudando hoje, está escrito que o crente deve tirar preciosas lições para a vida espiritual dos muitos conflitos vivenciados. Ou seja, é fazer do limão a limonada. Isso, encarar qualquer situação, né, com a mente aberta, né, e com o peito estufado, né, e erguido, né, e não desistir. E sair lá na frente. E sair lá na frente vitorioso, né? É bom, nesse comentário já na introdução, o apóstolo Paulo deixa-nos claro que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É uma diferença muito grande de quem teme ao Senhor, de quem serve o Senhor. Mesmo sabendo da dificuldade, ele tem certeza da vitória em meio à dificuldade. É curioso esse mais que vencedores, né? Tem o vencedor e tem o mais que vencedor. A vitória dele é um pouco mais saborosa, né? Parece que quase que é antecipada, né? Então, nós vamos estudar nessa lição 3 capítulos. O primeiro deles, as características do exílio de Davi. O segundo, Davi, o amor com os pais. E o terceiro capítulo, morrendo por Davi. A nossa lição está dividida nesses 3 capítulos, nós vamos comentar os tópicos e subtópicos. Ponto 1. A caverna de Adulão. Lugares, pessoas, situações, tudo serve para o nosso crescimento social e espiritual. Davi deixa o território e vai para a região que conhecia muito bem, a caverna de Adulão. O nome Adulão quer dizer refúgio. Era assim denominado por causa de uma cidade em suas proximidades. Pois bem, vamos só situar no contexto histórico. Por que Davi foi parar nesse lugar? É uma cidade lá de Canaã, né? E ele, nesse momento, ele está pressionado, né? Saul quer a cabeça dele a qualquer custo, né? E ele vive uma situação de exílio, né? Ele está fugindo da casa real, né? Mesmo tendo servido Saul com muita ética, né? Dedicação. Com muita dedicação, né? Foi um servo leal, fiel.
mesmo assim foi perseguido, né, por conta da inveja que estava no coração de Saul. Nós estudamos na lição anterior que Davi foi ungido rei. Essa unção de Davi trouxe um certo ciúme, uma inveja a Saul, que o perseguiu sem nenhum motivo, né? E diante disso ele vai parar no refúgio, né? Essa caverna tem um nome bem simbólico, né? A caverna de Adulão, refúgio, né? Vale lembrar, parece que é o escritor aos Hebreus que fala que ainda resta um repouso para o povo de Deus, né? É algo nesse sentido, mesmo em situações assim, onde parece que não tem saída, né? Deus tem sempre um refúgio, Deus tem sempre um lugar de esconderijo, né, para o seu povo. Engraçado, professor, que nós vamos ler no próximo tópico aqui, estudar os exilados da caverna de Adulão. A gente tem vamos dizer assim, um costume, uma mania de dizer que momentos difíceis, momentos de dificuldades da vida, tem gente que fica questionando a Deus sobre isso. É normal nosso ser humano questionar. Só que Davi foi levado para aquele lugar, por causa dessa circunstância, mas as pessoas que estavam em volta dele também precisavam de uma liderança como de Davi. Então acabou um se beneficiando do outro, né? E ele atraiu gente na mesma situação que ele, até pior, né? Em outros níveis mais profundos, né? Primeiro veio a família, que lógico, Saul que é a cabeça dele, então seus irmãos não vão ficar ali dando bobeira, né? Marcando bobeira. Sim. Então foram os irmãos, os pais, né? Foram acompanhar ele na caverna. E você vê a lista do tipo de gente que vai se ajuntar a ele na caverna, né? Pessoas em aperto, endividados, né? De espírito desgostoso, né? Gente com baixa autoestima, né? Gente revoltada, né? E coisas desse tipo. Então eles encontraram um líder na pessoa de Davi, né? E interessante que o propósito de Davi, os projetos de Davi, era exatamente desenvolvimento de pessoas, a sustentação, a sustentabilidade e também aproximar essas pessoas de Deus. Então essas pessoas acharam um refúgio no lugar de refúgio. Interessante, né? Bacana, né? Muito bacana. Ponto 2. Os exilados da caverna de Adulão. Muitos se dirigiam para ali, a fim de fazer companhia a Davi. Primeiramente seus irmãos e toda a casa do seu pai, posto que estava ameaçado pelo rei Saul, devido à ligação com Davi. Outros que foram à procura de Davi na caverna eram os homens que se encontravam com dificuldades. Como Davi conseguiu firmar sua liderança nessas condições? Interessante que alguém que precisava de ajuda passou a ajudar. Ele precisava de ser consolado. E ele acabou consolando ali cerca de 400 homens. Né? E ele gerou uma situação assim... 400 pessoas, de repente, estão ali junto com ele, né? Era ele e a família, de repente é um número de 400. Daqui a pouco vai crescer para 600 e por aí vai, né? E assim, ele está numa situação difícil, né? Exilado. Você pensar num sujeito exilado, não é muito diferente da crise que nós vemos hoje, por exemplo, dos refugiados, né? Sim, sim. Pessoas que estão despatriados. Ele tá numa condição pior do que um indigente, né? Um indigente aqui no Brasil é um brasileiro. Sim. Né? Ele tem todos os direitos e deveres que um brasileiro tem, né? E um exilado não. Né? Um exilado é uma pessoa sem pai. Ele não é. Se vier um exilado para cá, da Venezuela, por exemplo, ele não é nem venezuelano e não é nem brasileiro. Ele não tem status de nada aqui, né? É um exilado. Então, fica bem à mercê, né? É complicado. E Davi, numa situação dessa, ainda conseguiu liderar. Né? É interessante. A liderança de Davi é incontestável. O camarada era um líder nato, né? E ajudava as pessoas. Olha bem, nós falamos primeiro sobre a caverna de Adulão, situamos a pontuação, o lugar da caverna de Adulão, estava mais ou menos a 26 quilômetros a sudoeste, né? E pontuamos também os exilados, quem estava lá nessa caverna. Você citou muito bem isso aí. Agora tem um paralelismo, um simbolismo dessa caverna de Adulão, que é o nosso terceiro tópico aí. Foi ali que os dons de Davi, como líder, foram postos em prática. Ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia, e não demorou para que esse número subisse para 600. Isso quer dizer que todos quanto vinham ter com ele não eram rejeitados. Davi, o modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. Interessante, um camarada angustiado,
Aí pega 400 homens desgostosos com a vida, endividados, excluídos da sociedade e faz desses homens um belo exército, um grande exército, preparado para a luta. E você vê que esses homens amavam a Davi com todas as suas forças. Davam a vida por ele, né? Você vê histórias ali, né, de gente vencendo exército para trazer um copo de água, porque Davi desejou aquela água. Você me fez lembrar um episódio que está em 2 Samuel, se me fala agora, na história dos reis ali. Aqueles 37 valentes que Davi teve, saiu dos 400. Capítulo 23, né? Exato, saiu desses 400. Interessante. E olha que eram homens valentes, né? Um deles, Joabe, que era parente próximo. Gente, né? perito, né? Não, o cara era perito em guerra. E saiu desses homens desgostosos. O simbolismo aqui é muito forte nesse sentido. Davi está ungido rei, mas ainda não é rei de fato. Sim. Né? Mas ele vai reinar um dia. Sim, né? a unção estava sobre ele. E agora ele está sofrendo. Né? E tem 600, 400, que de repente são 600, né? 600 pessoas sofrendo junto com ele. Né? E sujeitos à sua liderança. Então, quando ele for rei, né, eles vão gozar da alegria junto com ele. Mas agora ele é um sofredor, ele é um ungido que está sofrendo, então eles estão sofrendo junto com ele. Né? O paralelismo aqui é esse, né? Quem deseja reinar com Cristo, que é rei. Davi é um símbolo tipo, muito grande, né? Um tipo do Messias muito forte, né? Então, quem deseja reinar com Cristo precisa também sofrer com Cristo, né? 2 Timóteo 2,12. É muito bacana isso aqui. Nós vamos sempre ver essa questão do tipo e antítipo na Bíblia. E aqui está bem explícito isso, né? O Davi é um tipo de Cristo. Sofreu com ele, vai entrar num momento de gozo com ele também. E a mesma coisa de Cristo. Não tem dúvida disso aí. Irmãos, nós estamos chegando a um breve intervalo aqui nesse primeiro tópico. Voltamos já já. Não saia daí. Olá, irmãos, estamos de volta. Vamos falar agora sobre o segundo tópico da nossa lição. E agora nós vamos falar sobre Davi e o amor com os pais. No primeiro bloco nós falamos sobre as características do exílio de Davi. E agora nós vamos tratar em 2 tópicos, Davi e o amor com os pais. O primeiro tópico desse segundo capítulo, protegendo seus pais. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. Ele é o caçula, né? O mais novo. Ele teve todo cuidado especial para com seus pais. Foi até Moabe porque sabia que eles precisavam de um lugar seguro para habitar. E desse modo estava se afastando dos territórios de Saul. Há um propósito especial em Davi procurar Moabe. Diversos escritores afirmam que isso se deve aos laços familiares através de Ruth, que era a avó moabita de Jessé, pai de Davi. Então nós vemos aí laços familiares. E Davi era muito ligado à família, né? O fato dele ter sido ungido rei, ter matado o gigante Golias e estar nos meados ali no Palácio Real, isso não impedia de ele ser considerado como um filho que era para a sua família. Você vê como Davi era amoroso, né? No trato não só com os pais, né? Mas você vê, ele amava a Deus, né? Com muita sinceridade, né? Com muita devoção, amava os pais, cuidava dos seus companheiros, né? Aquela turma toda que estava ali, 600 homens, que não era fácil eram cuidar, muito bem tratados, né? Muito bem cuidados. Ele tinha um amor especial por todos, né? Então era um sujeito muito amoroso, né, Davi? E ele esse mandamento, né, de honrar os pais, né? Ele cumpriu esse mandamento à risca, né? Ele honrou os pais que até em alguns momentos não deram essa honra para ele, né? Verdade. Você vê lá no capítulo 16, né, do primeiro livro, você vê quando o profeta pergunta se acabou os moços, eles foram lembrar dele no final da situação toda, né? Lá no finalzinho, ele estava lá esquecido lá no meio das ovelhas, né? E quando ele é mencionado, falta o Catã, falta o menos favorecido, falta o indesejado, falta o insignificante, que é uma tradução mais menor. Nós temos aqui um momento bacana para isso. Eu estava lendo um documentário sobre Davi, até mesmo um comentário bíblico, tá?
E um escritor estava dizendo que, e a Bíblia fala disso, que Davi era ruivo. E havia uma cultura entre os judeus que os filhos ruivos, eles eram desprezados. Por isso que Davi estava lá no campo por ser o menor. Bom, nós estamos falando de uma história, de uma cultura. Agora, que a Bíblia fala que ele era ruivo, sim. Então havia uma cultura dessa, segundo alguns historiadores. E o que nos leva a entender, por essa cultura, esse estudo, que realmente o Catan aí prevaleceu sobre Davi. Era um, vamos dizer assim, não tinha importância. Não tinha tanta importância, tanta relevância, né? E interessante, professor, que o comentarista destacou um negócio muito importante, é que ele lembrou de seus antepassados. A ligação de Moabe, Ruth, né, Boaz, que eram os avós, ele teve uma lembrança disso e entre os judeus nós temos um destaque muito importante para a genealogia. E a gente vê isso nos escritos de crônicas, né, de reis, até mesmo lá no princípio de Gênesis, a gente vê essa questão dessa árvore da genealogia e a importância que eles dão a isso. Você vê que Davi, ele, pelo menos no começo da sua história, ele valorizou muito a família, né? Ele foi para a terra dos avós, né? Ele cuidou dos pais, deu refúgio, deu proteção a eles e tal. Né? Então, ele valorizou muito a família, pelo menos no começo, né? No final, a gente vê que ele fracassou nessa área, né? Mas até esse ponto aqui, ele foi um filho exemplar, né? Quando você falou que Davi conhecia a questão da lei, o primeiro mandamento com promessa é exatamente esse: honrar o pai e a mãe, para quê? Para que prolongue os teus dias sobre a face da terra. E Davi foi muito criterioso em guardar esse mandamento, e não somente guardar, mas praticar esse mandamento. É um ponto que devemos destacar, né? E tem recompensa, né? Você tem uma promessa de recompensa, né? Prolonga os dias na terra, é a recompensa para quem honra, né? Quem cumpre esse mandamento. Verdade. E é exatamente o segundo tópico. A recompensa bíblica para os filhos obedientes. Olha o que diz. Desde o Antigo Testamento, a ênfase é que Deus abençoa sempre os filhos obedientes, pois é o primeiro mandamento com promessa. Acabamos de falar isso. Esse ensino foi ministrado por Paulo. Está lá em Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. Nosso Senhor manifestou-se contra os filhos que não cuidavam de seus pais. O próprio Jesus falou isso também em Mateus capítulo 15, lá entre os versículos 5 e 7. Tais filhos, simulada e mentirosamente, dedicam a Deus todos os seus bens, para não honrarem nem sustentar os seus pais, quebrando assim um mandamento. Olha bem, o próprio Jesus foi enfático em dizer, Paulo também, um dos escritores, vamos dizer assim, de maior conteúdo no Novo Testamento, foi. Esses camaradas aqui em Mateus 15, né, eles querem pegar Jesus faltando com alguma regrinha lá dos mandamentos, né, da lei, e Jesus aponta para eles e mostra uma falha de caráter até, de moral, né, deles muito grande, né? Eles, na desculpa de guardar a lei, eles pegam tudo que eles têm de bens materiais, né, e deposita lá, né, oferta ao Senhor no templo, dedica ao Senhor no templo, para não ter que, com aqueles bens, honrar os pais, né? Não, eu estou desobrigado de cumprir esse mandamento porque eu cumpri aquele outro mandamento, né? São isso, desculpas, Jesus né? condenou isso, falou, não, filho que honra o pai, ele tem que honrar o pai, não tem essa conversa. E a princípio também os pais cuidaram, criaram dos filhos, agora é hora de retribuir. E isso é um mandamento que estabelece, está fixado até hoje. A verdade é que quem cumpre os dois maiores mandamentos estão cumprindo todos os outros. E você não precisa ser judeu, ser cristão, né? Você honra seus pais, essa promessa vai te alcançar, né? Sem dúvida, sem dúvida. É infalível. Não tem como, né? Só para a gente fechar aqui, olha o último parágrafo aí do comentário. Os filhos devem aprender a serem gratos a seus pais em tudo, dando-lhes honra, dignidade e cuidados materiais. Isso é mandamento de Deus. Ou seja, está em pleno vigor isso aqui. Isso não perdeu a essência e jamais perderá. Espero que não, né? Não, nem pode. As palavras de Deus não caem, né? São imutáveis. São imutáveis. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já para o terceiro e último bloco do nosso programa. Não saia daí.
Irmãos, estamos de volta com o nosso programa. Esse é o seu programa Novo Alvorecer e nós estamos estudando a lição importantíssima hoje. E queremos aproveitar o ensejo e te convidar a participar conosco em uma dos nossos estudos, que geralmente acontece aos domingos de 8 às 10 da manhã. Você é o nosso convidado especial. Professor, nós vamos para o terceiro e último bloco da nossa lição, do nosso programa, e nós estamos falando sobre o exílio de Davi. Dentro desse tópico aqui, dessa lição, nós comentamos as características do exílio e falamos sobre a caverna de Adulão, as pessoas que estavam ali. Também falamos agora no bloco anterior, Davi e o amor para com os pais, e agora nós vamos falar sobre uma característica importante, morrendo por Davi. Ou seja, o que essas pessoas davam de retorno a Davi pela sua liderança. A inconsistência de Saul é o tópico primeiro. Saul não teve nenhuma caverna para forjar a sua vida. Não lidou com situações conflitantes. Tinha apenas aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Os homens que estavam com Saul, ainda que não vivessem as mesmas condições que estavam com Davi, dos que estavam com Davi, não se sentiam tranquilos, pois ele suspeitava da lealdade de todos, inclusive a de seu filho. Olha a diferença de liderança. A diferença de Davi e Saul. Um que não enfrentou essas adversidades e que foi formado assim, vamos falar, formado com pressa, ou formado de uma forma que não é correta em termos de liderança. Não por culpa e responsabilidade de Deus, mas pelo próprio Saul. Eu nem vejo que ele não lidou com essas situações difíceis. Né? Eu acho que ele... o ponto é que ele não soube lidar com as situações difíceis. Né? Tá certo que não foram as mesmas situações que Davi, mas com certeza ele teve momentos difíceis no seu reinado. Né? O que acontece é que ele não soube lidar com isso, com o contraditório, né? Com a desconfiança que batia no coração dele sempre, a inveja, essas coisas, ele não soube lidar com isso. Né? Por isso ele foi um péssimo líder, né? Um péssimo governante. Há um jargão no mundo administrativo seguinte, que mares calmos não formam bons marinheiros. Parece que para Saul foi um mar muito calmo, em relação ao de Davi, que foi um mar super agitado. Mas em termos de liderança, a gente pega Davi e pega Saul, é visível a liderança de ambos. O que sobressaiu e o que estagnou a ponto de ser rejeitado pelo próprio Deus. Muito trágico, né? Um sujeito que desconfia de todo mundo, até do próprio filho. Né? Muito esquisito, né? Não faz parte da liderança, né? Não pode ser chamado como líder. Apesar de que, se a gente for olhar o perfil de liderança, nós vamos ver aí pelo menos três tipos de líderes, né? O democrático, o autoritário e o liberal. A gente vai ver aqui que o perfil de Saul, ele se enquadrava muito bem no autoritário, que muitas das vezes perdia uma oportunidade de ser democrático com o próprio filho, ou de ser liberal com o próprio exército. Então isso é muito complicado. A situação de tentar comprar lealdade. Não, isso é muito complicado. Dar um presentinho aqui, outro ali, para quem sabe, presentes são obrigações, na verdade. Né? Eu te dou um presente e você diz obrigado, você está dizendo eu me sinto obrigado em retribuir. Né? Então, os presentes, na verdade, são obrigações. Ele raciocinava desse jeito. Eu vou dar um presente para esse povo aqui, eles vão ficar me devendo. Né? Me devendo lealdade, me devendo. Né? E não é assim que funciona. Né? Totalmente você errado, vê aqueles homens não tinham nada de Davi, a não ser o seu apoio moral. Né? Verdade. E eles davam a vida por Davi. Né? Eram leais, né? A diferença. Verdade. É um preço muito grande a liderança. Olha bem, no tópico 2 aí nós vamos ver o tópico 2, o preço por proteger Davi. Saul convocou Aimeleque e seus sacerdotes para que se apresentassem em Gibeá. Não houve da parte de Aimeleque reação nervosa. Ele se declara limpo, pois tinha consciência de que apenas ajudara a Davi por protegê-lo em grande consideração e por saber que era um soldado da confiança de Saul, aliás, da família real, genro do rei. Olha bem, sempre tem os que se revoltam contra a liderança, né? Foi o caso desse preço de... As pessoas que ficaram do lado de Davi foram todas procuradas por Saul. E a sentença era a morte. No caso de Aimeleque aí foi muito trágico, né? Abiatar também. Sacerdote, né? Foi situações muito trágicas, porque fizeram a coisa certa, né? Apoiaram um grupo de homens com fome,
né? Apoiaram um grupo de homens em dificuldade, fizeram a coisa certa, mas só que era Davi, né? E na cabeça de Saul, no coração de Saul, Davi é inimigo, né? Que a gente sabe que não é verdade. A gente olha a história e percebe que não é verdade. Davi amava a Saul, né? Com coração sincero, né? Amava mesmo, de verdade. Ele chorou a morte de Saul. Sim. Né? Então, as atitudes de Saul, só porque alguém beneficiou Davi de alguma forma, né? Atitude de revolta, de raiva, de ódio, né? Muito desproporcional ao que o Davi sentia por ele. Olha que incrível. Quando a gente olha essa tendência humana em apoiar pessoas desse naipe, vamos falar assim, a história se repete ao longo da Bíblia. Aconteceu com Jesus também. Jesus e Barrabás, quem que o povo apoiou? Se fosse olhar de uma forma, quem realmente merecia apoio naquela hora, que não tinha nenhum pecado, que não tinha feito nada, era o próprio Jesus. No entanto, os homens apoiaram Barrabás e determinaram que soltasse ele e incriminasse o inocente. Até por força da narrativa, né? Não é? Perverteram tudo. Bom, no tópico 3, a sina de Doeg. Olha que a perseguição ainda sempre tem os X9, né? E esse Doeg era um. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 52 foi pronunciado por Davi, predizendo o destino de Doeg. Davi inicia o salmo mostrando que o ímpio ama a malícia e despreza a bondade de Deus. O caráter do ímpio é descrito pelo salmista assim. Ponto A, letra A. Sua língua intenta o mal. B, traça enganos. C, despreza o bem e ama o mal. Não é reto no seu falar. Olha bem, Doeg, ele simplesmente entregou os caminhos de Davi, né? Onde ele estava e tal, e a gente vê o fim desse camarada aí também, que entregou o homem de Deus. Quem ajudou Davi teve um fim trágico, né? Mas não por isso quem fez o contrário não teve um fim pior, né? Muito pior. Porque está prejudicando alguém que foi ungido, né? Verdade. E assim, você percebe nesse salmo aí, né, no Salmo 52, né, você percebe a situação do arrogante, que o que o comentarista pensa é que esse salmo se refere a Doeg, né? Você vê a postura do arrogante, ele é colocado como alguém que se coloca frontalmente contra Deus, né? O arrogante é uma pessoa que, na sua postura, nas suas atitudes, né, nas suas escolhas, nas suas ações, ele se coloca como adversário de Deus. Ele já pensou, você vai querer lutar uma luta dessa? É uma queda de braço que você só vai perder. Né? Judá fez isso, mas olha só, ele teve consequências pro resto da vida. Muito. Né? Inclusive, eu estava com esse capítulo na cabeça aqui, de Gênesis 38. Interessante como é que as coisas vão se encaminhando. A gente pega de Gênesis 37 ao 50 e vê a história de José no Egito. Não é José do Egito, ele não era egípcio, ele era hebreu, mas ele foi levado para o Egito. E interessante que o capítulo 38 é exatamente para mostrar a consequência de uma coisa mal feita por Judá. E o capítulo 38 está ali exatamente no meio de uma história tão linda para mostrar que tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Foi o caso de Doeg. Não tem volta. Não tem volta, é um caminho sem volta. Pois bem, nós estamos chegando ao final da nossa lição e o que nos resta é fazer uma conclusão aqui. E olha o que o comentarista nos diz. Deus usa os instrumentos falhos para fazer sua obra nessa terra, como diz Paulo em 1 Coríntios 1:28. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Quem diria que a caverna de Adulão iria dar um refúgio para aqueles 400, depois posteriormente 600 homens e até mesmo ia preparar Davi para um reinado extenso em Jerusalém. Fantástico isso, Aquilo foi um treinamento de liderança, né? E Deus sabe como treinar, certo, né? E deu certo. Super certo. Vamos, só para a gente fechar aqui esse pensamento, olha o caso de Moisés. 40 anos vivendo nas melhores faculdades do Egito, nos melhores estudos, sendo treinado por melhores professores. Depois 40 anos vivendo no deserto. E depois 40 anos dependendo de Deus. Pensa se ele tivesse passado pelo deserto. Seria o grande legislador que foi? É difícil, né? Possivelmente não. Não teria o Espírito de Deus, né? Verdade. Se fosse depender só do seu estudo, né? Dificilmente, né? Então essas experiências intempéries da vida
da vida são necessárias. O próprio Jesus foi levado pelo Espírito lá para o deserto para ser tentado, preparando para um grande projeto, para uma grande missão, e nós vemos o resultado até hoje. O deserto é o lugar da palavra, né? Verdade. É um lugar de dependência. Né? Irmãos, chegamos ao final desse programa, queremos agradecer de coração a sua participação, sua presença conosco, e aproveitamos para convidar mais uma vez a estar conosco em uma das nossas igrejas para estudo da nossa lição. Até o próximo programa, Deus te abençoe, um forte abraço. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.